PET. Vamos lá, primeiro ano, ensino médio. PET 3, depois das férias de 2 semanas. Então vamos lá. Aqui o eixo temático. Mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais. Colonização portuguesa, resistência, escravidão e liberdade, alforrias, quartações e quilombos. Então a gente vai falar sobre a questão de resistência, tá? Professor, o que é resistência? Resistir a alguma coisa é você ir contra aquilo que você está sendo submetido. Então, por exemplo, um escravo, para resistir à escravidão, ele tinha algumas alternativas. Fugir, normalmente eles fugiam para os quilombos, né? Conseguir alforria, que era uma carta que o escravo conseguia do próprio dono, quando ele comprava a sua alforria. Então, muitos escravos assim que trabalhavam em minas de ouro conseguiam pegar uns pedacinhos de ouro, assim, escondendo o cabelo, debaixo das unhas, essas coisas, juntando aquilo e pagavam a alforria. E o outro, que infelizmente também é uma questão de resistência, era tirar a própria vida, né? Você não querer se sujeitar a ser um escravo e suicidar, né? Então acontecia muito isso. Habilidades. Analisar contradições entre trabalho escravo, mobilidade social e resistência à escravidão na sociedade. Então, o que é importante aqui a gente saber o que é mobilidade social. Então, você imagina a sociedade como uma pirâmide. O mais alto dessa pirâmide seria a pessoa que tem mais dinheiro, mais poder e tudo mais. Então, no caso aqui da, da dessa matéria, né, seriam as pessoas que eram donas de minas de ouro, ou donas de fazenda e tudo mais. E os escravos sempre ficavam na base da pirâmide, porque eles que faziam a parte de trabalho mesmo, trabalho escravo. E alguns conseguiam uma certa mobilidade social, então conseguindo alforria, às vezes abriam um pequeno comércio, ou se não trabalhavam como, por exemplo, num cartório para fazer cópia de documento, que na época não existia xerox, né? Então era tudo feito à mão. Alguns escravos sabiam ler e escrever, mas eram pouquíssimos, tá? Em relação ao todo, eram pouquíssimos escravos ou ex-escravos que conseguiam uma ascensão social. Conteúdos relacionados: trabalho escravo, resistência à escravidão. Interdisciplinaridade, que vocês podem ver aí de algum outro professor, e na sociologia. Antropologia também vai, geografia talvez a professora fale um pouquinho sobre também a parte de escravidão. Então, alguns outros professores podem tratar esse tema. Então, lá, colonização portuguesa e resistência. Cara estudante, nessa semana você vai identificar diferentes formas de resistência à escravidão que aconteceram no Brasil colônia e no Brasil império. Apresentação. O trabalho escravo no Brasil começou nos primórdios da colonização portuguesa, com a escravização dos povos originários. Então, veja o que são os povos originários, são os indígenas, tá? Foi mantido mesmo depois que os africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, a partir da década de 1530. Então, no começo, os portugueses escravizavam os indígenas e depois começaram a trazer os escravos da África. Professor, por que eles trouxeram escravo da África sendo que já tinha indígena? Vocês sabem o motivo? Já tinha tanto índio aqui para ser escravizado, por que eles trouxeram os escravos lá da África? Tem algum motivo? Ou não? Porque eles é mais forte, será? Não. Então, antigamente, eu mesmo já tive aula sobre isso. A minha professora falava que os indígenas eles eram preguiçosos. Olha que absurdo. Isso é um absurdo gigante, né? Ou mais fracos, né? Mas não tem nada a ver com isso. Primeiro que os indígenas conheciam melhor a floresta, né? Então, para eles escaparem era mais fácil. Segundo, os escravos que eram trazidos da África, eles já tinham conhecimento de técnica de plantio e de refino da cana-de-açúcar. Então, eles já trabalhavam em algumas ilhas ali próximas da África e da Europa, e eles já tinham conhecimento. Então, eles já tinham uma certa habilidade para isso. Outra coisa que os escravos vindos da África, eles eram vendidos, eles não eram caçados. Então, igual os indígenas, né? Então, o que acontece? Gerava renda para esse pessoal que era traficante de escravo. E depois de um tempo, a Igreja Católica proibiu a escravização indígena, porque os católicos, né, os jesuítas que estavam no Brasil,
Eles queriam aumentar as pessoas que eram católicas aqui no Brasil. Então eles conseguiam fazer com que os indígenas se convertessem ao catolicismo. Eles impunham o catolicismo aos indígenas e, obviamente, também aos escravizados negros, né? Então, a igreja proibiu a escravização indígena também para apoiar Portugal a vender escravos negros aqui no Brasil. A capitania de Pernambuco foi o primeiro local a receber escravizados vindos da África para o plantio de colheita de cana-de-açúcar e para a produção de açúcar em engenhos. Além do açúcar, eles produziam também a cachaça, tá? E depois o tabaco também, que era vendido para a Europa. Esses escravizados vinham em diferentes regiões da África, o que significava que falavam línguas diferentes e tinham hábitos culturais diferentes entre si. Então, eles trouxeram também vários outros elementos, vários alimentos, a cultura também deles, eles trouxeram para cá. Um exemplo disso, o quiabo. O quiabo, que é consumido pra caramba em Minas Gerais, né? O famoso franguinho com quiabo, ele foi trazido da África. O quiabo não é nativo do Brasil, tá? Então faz parte da alimentação do pessoal da África. Outra coisa, a própria religião, né? Que é o candomblé, que foi trazido. O samba é originário também a base do samba é originária de instrumentos africanos e foi também feita a maior parte das canções por descendentes, né, dos escravizados. A capoeira e algumas palavras também, né, que são introduzidas na língua portuguesa são de origem africana. No Nordeste, na agricultura, o trabalho dos africanos escravizados também foi amplamente utilizado nas plantações de algodão no Maranhão. Então, além da cana-de-açúcar, eles plantavam algodão. Professor, o que faz com o algodão? Roupa. Então, eles pegavam algodão, também era plantado lá nos Estados Unidos. E eles mandavam principalmente para a Inglaterra, para fazer roupas. Durante o século XVIII, as minas de ouro e de diamantes das capitanias de Minas Gerais foram escavadas por escravizados nascidos na África. Então, em Minas Gerais também, além de trabalhar lá nos engenhos, tal, no Nordeste, para refino de açúcar, vários foram trazidos ali para a região que vocês moram hoje, né? Que é a região dos Inconfidentes. Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina, e assim vai. O século XIX no Brasil, principalmente durante o Segundo Reinado, foi a época da expansão das lavouras de café da região sudeste, sobretudo o Vale do Paraíba, que é a região que eu moro aqui, é bem próximo da minha região. Para quem não sabe onde é o Vale do Paraíba, vou mostrar no mapa para vocês aqui, ó. Vocês já foram para São José dos Campos, esses lugares aí? Aqui é o Vale do Paraíba. Vou tirar essa parte aqui. Aqui é o Vale do Paraíba. Deixa eu mostrar para vocês aonde que tá. Minas Gerais e o Vale do Paraíba. Bom, vocês estão aqui, ó. São João, Conselheiro Lafayette, vocês estão aqui, ó. Mariana. Aqui. O Vale do Paraíba está aqui embaixo, ó. O Parque Nacional, São José do Barreiro, o Vale do Paraíba está essa região aqui, ó, onde eu tô com a setinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então aqui a gente tem. O pior é que o Google não tem relevo. Deixa eu ver se tem relevo aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Relevo. Aí, ó. Então o que acontece? Ó? Essa parte aqui, essa Desculpa a montanha aqui. hora, porque estava Não, sem até internet. parece. Não tem problema não. Esquenta não. Essa parte aqui é uma montanha. São um conjunto de montanhas. Ó. Isso aqui chama Serra da Mantiqueira. Daí depois da serra tem o vale. O vale é o quê? Planície. Tudo plano. Então aqui tem Lorena, Guará, Aparecida, que vocês chamam de Aparecida do Norte, mas é só Aparecida, onde fica a Basica, tudo aqui, ó. Nessa região aqui, ó. A Aparecida tá aqui, ó. Olha lá. Aparecida tá aqui. Então isso aqui é tudo um vale. E eles plantavam café nessas encostas, principalmente na cidade de Taubaté, ó. Nessas encostas mais montanhosas aqui, ó, tá vendo? Então é aqui que começou a plantação de café, porque é um clima um pouco mais frio, né? Que as lavouras de café gostam, e tem um pouco de montanha, porque o café é originário lá da Ásia, né? E lá o terreno é bem acidentado, é cheio de montanha, e é um pouco mais frio, né? Então as lavouras de café gostam desse clima.
O emprego de mão de obra de escravizados continuou mesmo depois da chegada dos imigrantes europeus. Então, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, o que só aconteceu com a Lei Áurea de 13 de maio de 88. Enquanto a escravidão existiu, existiam diversas formas de resistência. Não se deve considerar como formas de resistência ao sistema escravista só as fugas ou rebeliões generalizadas e violentas. Existia também uma resistência cotidiana, defesa da vida privada, sabotagem, roubo, atrasos intencionais, uso sutil do sarcasmo, da ironia em relação aos brancos, a música e aos cultos africanos, que sobreviveram às muitas perseguições e dificuldades, misturando-se com o cristianismo em graus e modalidades diversas, desempenharam um grande papel na manutenção da unidade e da comunidade negra. Então, isso aqui que ele está falando, a gente chama de sincretismo religioso. Professor, aonde que eu posso ver isso? Você pode ver isso até em igrejas católicas, tá? O exemplo que eu dou para vocês é aquela igreja que fica no alto lá em Mariana. Chama. Como que chama aquela igreja lá? Acho que é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ou Nossa Senhora do Carmo dos Pretos. Agora eu não lembro. Vou colocar aqui para vocês vão entender. Sincretismo religioso. Sincretismo é o seguinte: eles pegam, eles pegam os santos católicos e fazem referência às divindades do candomblé, são os orixás, né? Então aqui a gente tem um exemplo, quer ver? Deixa eu ver aqui se dá para ver essa imagem. A imagem está pequena, deixa eu pegar uma imagem maior. Será que eu não tô achando? Deixa eu ver. Sincretismo. Santos. Deixa eu ver se eu acho referência. Aqui, ó. Aqui tem uma tabelinha legal para a gente ver. Ó. Então aqui, ó, do lado esquerdo tem os orixás, ó. Então tem ó, Oxalá, Oxóssi, Iemanjá, Logum Adê, Ogum, Obá, Exu, Xangô, Nanã, Oxumaré. Então tem vários orixás aqui, ó. E do lado direito tá a referência deles. Então Oxalá, Jesus Cristo, Oxóssi, São Sebastião, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Ogum Adê, Edê, Santo Expedito, Ogum, que é o orixá que é guerreiro, né? São Jorge, Obá, a Joana d'Arc, Exu, Santo Antônio, Xangô, São João Batista, e assim vai. Então o que eles faziam? Às vezes tinha algumas igrejas que eles colocavam alguns elementos da cultura deles na própria igreja católica, tá? Você vê sincretismo dentro das igrejas. Você encontra elementos africanos assim dentro das igrejas, principalmente na Bahia, tá? Em Ouro Preto também tem, em Mariana também. Eu só tenho que lembrar o nome daquela igreja. Vocês sabem aquela igreja? Vocês vão falar o nome para mim. Que você tá ali em Mariana. Quer ver? Atrás ali da estação de trem, você sobe um morro, assim, ó. Tem uma igreja lá em cima. Como que chama aquela igreja? Vocês não sabem? Qual a igreja que eu tô falando? Ou não? Aqui, ó, tem a do Rosário, né? Igreja do Rosário dos Pretos. E tem a Santa Efigênia também. Santa Efigênia. Ouro Preto. Essa aqui também foi construída por negros, tá? Essa igreja aqui, ó. Então você acha alguns elementos da cultura africana dentro das igrejas católicas, tá? Tanto é que Santa Efigênia, ela é preta, tá? Ela é uma santa preta. E como outros santos também são. Então eles faziam um culto a esses santos e às vezes nos altares se encontra alguns búzios, alguns elementos assim da cultura africana, tá? Então, era uma forma deles ainda resistirem à imposição da religião católica. Como eu falei para vocês aqui daquela tabelinha que eu mostrei, né? A tabelinha que eu mostrei para vocês dos orixás com os santos católicos é um exemplo disso. Que daí eles pegavam o que eles faziam.
Eles falavam que estava celebrando algum santo católico, mas na verdade eles estavam fazendo referência a algum orixá. Porque se eles fossem pegos cultuando os orixás deles, normalmente eles sofriam alguma retaliação, né? Eles apanhavam, eram torturados e tudo mais. Então eles não poderiam, porque a religião oficial no Brasil era católica. Hoje em dia já não, né? Hoje em dia o Brasil não tem uma religião oficial. Apesar do catolicismo e das religiões cristãs, né, que são os evangélicos e tudo mais serem maioria, mas o Brasil é um estado laico, ele não tem uma religião oficial. Então isso chama, essa resistência por parte das pessoas que eram escravizadas na época, chamavam sincretismo religioso. Sincretismo vem de esconder, de colocar por baixo dos panos assim a religião sua através de outra, né? No caso é o catolicismo. Então, onde houve escravidão, houve resistência, de vários tipos. Mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava o espaço de autonomia com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho. Quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia os senhores e feitores, rebelava-se individual ou coletivamente. Aqui também a lista é longa e conhecida. Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderíamos caracterizar como a mais típica da escravidão e de outras formas de trabalho forçado. Trata-se da fuga e da formação de grupos de escravos fugidos. Então, normalmente eles fugiam para quilombos, tá? Aqui no sul de Minas tem muitos quilombos, porque normalmente os escravos fugiam do São Paulo, né? Das fazendas de café, essas coisas assim, e fugiam também da região onde vocês moram aí. E eles vinham para esse meio termo, que é o sul de Minas. Então, algumas cidades aqui eram quilombos. Exemplo disso é Lavras. Não sei se vocês já ouviram falar de Lavras. Lá era um quilombo. A fuga que levava à formação de grupos de escravos fugidos, aos quais frequentemente se associavam outros personagens sociais, aconteceu nas Américas, onde vicejou a escravidão. Tinha nomes diferentes. Na América Espanhola, Pelenques, Cumbis e etc. Na inglesa, Maroons. Na França, Grand Marronnage, para diferenciar de Petit Marronnage, a fuga individual, em geral temporária. No Brasil, esses grupos eram chamados principalmente de quilombos ou mocambos, e seus membros quilombolas, calhambolas ou mocambeiros. Então, mocambo deu uma palavra em português que a gente chama de mocar. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês falam mocar. Você sabe o que é mocar? Vou mocar esse chocolate aqui para ninguém comer. Você sabe o que quer dizer? Ou É não? tipo guardar e Isso, esconder. guardar, esconder. Isso. Então, mocar vem de mocambeiros, de esconder. Então, esconderijo, lugar que ninguém vai saber onde é, entendeu? Então, algumas palavras a gente usa até hoje. Algumas palavras que vêm desse período e vêm da cultura africana. Tanto é que saudade também, eles tinham um nome específico, chamava banzo. Banzo era a saudade que eles tinham da África. Então eles chamavam de banzo. Conceitos, sei lá. Quilombos ou mocambos são locais de difícil acesso, situados geralmente no alto de serras e em meio a matas fechadas, onde refugiavam-se escravizados que tinham conseguido fugir dos locais onde viviam nessa condição. Também abrigavam indígenas. Seus habitantes viviam de coleta de frutos, da agricultura de subsistência, da pecuária, da caça e da pesca. Então, basicamente, então, esse texto está falando disso. Pena que não falou tanto sobre a religião, né? É uma coisa que ficou bem forte até os dias de hoje. Então vamos lá para as atividades. Alguma pergunta sobre o texto? Alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês queiram saber? Sobre religião, sobre quilombo? Ou tá tranquilo, ninguém tem pergunta? De boa? Então tá bom. Bora para a pergunta. Responda as questões de 1 a 5 de acordo com o texto A Afro-América Liberdade por um Fio. Quais foram, quais foram as formas de resistência individual à escravidão citadas no texto? Então, quais são as formas, né? As formas são, então, a fuga, né? Fuga, a obtenção de alforria,
Coisa que não foi citada pelo texto, mas que é muito importante, é o sincretismo. Não sabe o que é o sincretismo? É cultuar sua religião através de outras. Então, sincretismo basicamente é isso, tá? Mas não é bem isso. É você conseguir cultuar essa religião através de outra que é permitida, tá? Quebra de instrumentos de trabalho, atear fogo, né? Plantações, etc. Tudo que eles conseguiam fazer assim de forma a retaliar a escravidão, eles faziam rebelião e tudo mais. Só que pediu de forma individual, né? Então, fuga, sincretismo, quebra de instrumento de trabalho, essas coisas assim, eles usavam como forma de ir contra a escravidão. Quais foram as formas de resistência coletiva à escravidão citadas no texto? Coletiva tem rebeliões, deixa eu ver o que mais que ele falou lá. Tem fugas em massa, né? Criação de quilombos. As danças, se for ver bem, né, não entram muito na questão de resistência. É uma resistência porque não faz parte da cultura dos portugueses, né? Mas vamos colocar isso aí, etc. Então, rebeliões, fugas em massa, criação de quilombos, etc. Tranquilo? Alguma dúvida? De buenas? Depois eu vou postar lá no YouTube, mas se vocês quiserem tirar print da tela também para vocês fazendo aí, ou já ir fazendo junto comigo. Eu tô Sabe? tirando. Pode tirar um print para depois vocês fazerem, ou se não, vocês acompanharem depois no YouTube. O importante é vocês entenderem. Eu só queria que meu pet tivesse chegado pra me corrigir junto. Ué, Sacanagem. mas faz um caderno. Mas aí depois tem que passar pro pet, mó preguiça. Ué, mas você não precisa passar pro pet. Você pode me Precisa não? mandar depois, ué. Ué. Ah, fechou então. Vou fazer um Você caderno. pode mandar para os professores, né? Tá. Os professores estão cobrando lá no Conexão Escola, não estão? Uhum. Então, você já Ô, professor, manda. mas vai ter que colocar a resposta, a pergunta também? Não precisa colocar a pergunta, não. Só a resposta. Só a resposta. Quando eu cobro de Tá bom. vocês isso aí, vocês podem tanto fazer no PET, igual o Thales falou aí, e entregar de volta para a Cíntia ou para o Marco Antônio, ou se não, vocês podem tirar foto e mandar para mim lá na sala de aula. Que daí eu vou abrir lá, tipo, Eu vou semana enviar pro 1, senhor semana lá, 2. porque aqui a nota que o senhor é garantida, né? O 10. Ué. É isso que o Isaac está falando, isso é importante também. Eu falei até no bimestre passado, vou falar de novo. O que acontece é o seguinte, vocês fazem um PET inteiro, certo? Só que às vezes tem algumas questões de matemática que vocês não conseguiram resolver, de física, ou de português, que vocês deixaram em branco. E quando a Cintia ou o Marco Antônio vão analisar o que vocês fizeram, eles não vão corrigir tudo, porque eles não são obrigados a saber de todas as matérias também, né? Eles não têm esse tipo de conhecimento. Daí eles vão ver que vocês deixaram alguns em branco. Daí eles não vão dar 100% do PET para vocês. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês como que é passado para a gente aqui. Ó. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Vou pegar uma planilha aqui. Isso aqui é a planilha de notas, tá? Isso aqui tá tudo zerado, para não ficar mostrando nota de ninguém. Então o que acontece aqui, ó? A gente tem aqui, ó, o Jefferson José Anchieta. Aí o que acontece? Tá vendo esse PET 1 aqui, ó? Vamos supor que ele fez tudo certinho, fez todas as questões do PET, português, matemática, tudo, ele vai com 100%. Ele vai com 4 aqui na atividade complementar e vai com 10 pontos aqui, ó. Ele vai com 10 pontos, que é o PET e atividade complementar. Daí vamos supor aqui que o Thales, que é o segundo aqui, ó. O caramba. Aqui, ó. O Thales Henrique aqui, ó. Ele fez, só que ele deixou algumas em branco, daí deram 80% para ele.
Deram 80% para ele. Beleza. Daí com 80% ele vai com 8 pontos, ó. 8 pontos. Mas só que o Thales, ele faz tudo online em história. Então aqui, o que eu faço? Eu coloco online aqui, ó. Coloco online. E como ele fez todas as atividades e me mandou lá pela sala de aula, eu coloco 100% para ele. Daí vai com 10. Entendeu? Então, se ele me mandar as atividades lá pela sala de aula, eu sei que ele fez tudo de história. Pode ser que ele fez nada em física, por exemplo. Mas em história ele fez tudo. Daí vai com 100% e vai com 10. 10 pontos no PET. Daí tem a avaliação bimestral, tem as outras provas, mas no PET ele foi com 10. As outras matérias, se ele não entregar individual, daí ele vai com esses 80% que a direção deu para ele. Entendeu? Então essa é a diferença de vocês entregarem para mim individual do que vocês entregarem o PET e a direção corrigir. Entendeu? Porque os professores não estão corrigindo os PETs seus individual. Porque é muito material para a gente corrigir, né? De todos os alunos, você tá doido, vai ficar um ano só para corrigir PET. Então os professores estão fazendo assim. Então, dê prioridade. Para quem não tem acesso ainda à conexão escola, só falar comigo. Eu tenho a senha de todo mundo. Vocês falam comigo, o e-mail e a senha. Daí vocês entram lá, é só tirar uma foto do exercício e mandar por lá. É facinho de fazer. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem no meu WhatsApp aí que eu ajudo vocês. Beleza? Alguma dúvida sobre enviar isso aí ou tranquilo? Então tá bom. 3. Quais outras formas de resistência individual à escravidão podem ter acontecido e que o texto não menciona? Uma eu já falei lá em cima, né? Que é o sincretismo religioso. Tinha alguns escravos também que conseguiam cargos, tá? Tipo aquele que eu falei para vocês, de copista, que a gente chama. Então, alguns alforriados, então, alguns alforriados, até que não precisa nem ser alforriado, alguns escravos trabalhavam com parte burocrática. Então era um serviço assim que não era um serviço, obviamente, às vezes era um trabalho escravo, só que não era um trabalho penoso, né? Tipo, trabalhar no sol, trabalhar numa mina, ou trabalhar colhendo cana, essas coisas assim. Então alguns escravos tinham um serviço, não posso nem chamar de serviço, né? Tinha uma condição um pouco melhor que os demais, né? Não que eles não sofriam punição e etc., mas só que o trabalho deles era menos penoso, digamos assim. Isso é que pode se falar desse jeito também. Então, essas duas acho que já tá bom. 4. O autor do primeiro texto diz que houve uma resistência à escravidão através da manutenção da cultura original dos escravizados. Que fatores culturais ele menciona? Então, alguns fatores, né? O culto, as religiões africanas, a culinária, as danças, capoeira, poeira, deixa eu ver o que mais. Africanos, culinárias, dança, capoeira. O vocabulário também. Vocabulário, etc. Qual o tipo de resistência mais típico da escravidão de acordo com os autores, segundo o texto? O mais típico era a fuga. Mais típico era a fuga e a constituição. Constituição, fuga, criação de quilombo.
Essa era o mais típico, digamos assim, né? Quando os escravos fugiam, eles iam para procura de algum quilombo, ou eles mesmos formavam quilombos no meio das florestas, no meio de áreas isoladas. Professor, alguns quilombos eram invadidos. Quem que moravam lá? Então, o que o próprio autor fala. Tinham negros e índios, mas tinham também alguns brancos, tá? Eram ladrões na época, ou estavam fugindo dos portugueses, ou eram, tipo, aquelas pessoas que faziam emboscada, de quando o pessoal levava ouro e tudo mais. Então era esse tipo de pessoa que vivia nos quilombos também. Então tinha algumas pessoas brancas também vivendo nos quilombos, só que eles eram fugitivos, né? Se eles fossem capturados, eles eram presos. Aqui tem um pessoal dançando, né? Parecendo que tá até jogando capoeira. Identifica a forma de resistência cultural à escravidão retratada na imagem ao lado. Então aqui você vê alguns escravos dançando, tocando alguns instrumentos e fazendo comida. Então a gente pode identificar algumas. Ó. A gente pode identificar a dança, a capoeira, poeira e a culinária. As roupas até que não são roupas típicas da África, né? Se você for pegar bem, e até falar em roupas, quer ver? Roupas típicas africanas. Roupas típicas africanas normalmente elas são bem coloridas, ó. Elas são bem coloridas. Tem os florais, tem uns desenhos assim bem típicos, né? Da região africana, né? Os tecidos. Aí, ó. Inclusive os times de futebol africanos, eles incorporaram ao uniforme essas, esse tipo de estampa, né? Que é característico do estilo africano mesmo, né? Quer ver? Uniformes, seleções africanas. Então, quer ver? Aqui, ó. Os uniformes têm na gola, essas coisas assim, ó. Essas características do estilo africano, né? Das roupas típicas e tudo mais. É bem bonito, inclusive. Aí, ó. Tem mais aqui, ó. Nigéria. Olha lá. E do Brasil é coisa feia, né, velho? Nossa, que uniforme do Brasil horroroso. Tô vendo o uniforme do Brasil. Aí, que coisa ridícula. Feio demais. Se fosse comprar, eu comprava essa preta aqui. Mas custa o meu salário uma camisa dessa, você tá louco. Camisa dessa aqui, verde e amarelo, custa acho que 600, 700 reais uma camisa. Aqui pagar 700 reais uma camisa, você tá louco. O povo que paga, né? É isso aí, vamos embora. 7. Lundu é uma dança de origem africana. Inspirou o pintor alemão Johann Maurice Hugendas. Analisando a imagem, quais considerações você pode fazer sobre o Lundu? Lundu. Então, quais as considerações que eu posso falar sobre o Lundu? Nossa, essa questão aqui é bem... Sei lá o que eu posso falar. Vamos pesquisar o que é o Lundu. Eu também não sei essa dança. O Lundu também é conhecido como Landum ou Lundum ou Lodu. É uma dança e canto de origem africana introduzida no Brasil, provavelmente nos escravos de Angola. Eu tenho que saber mais.
Portugal, o lundu recebeu polimentos da corte, como os instrumentos de corda, mas foi proibido por Dom Manuel por ser contrário aos bons costumes. Ao vir diretamente de Angola para o Brasil, porém recuperou aqui o acento jacoso, mordaz e sensual que incomodava a sociedade lisboeta. Nos finais do século XVIII, presente tanto no Brasil como em Portugal, o lundo evoluiu como uma forma de música urbana, acompanhada de versos. Cadê aqui? Acompanhada de versos e, a maior parte das vezes, de cunho humorístico e lascivo, tornando-se popular dança de salão. Em terras brasileiras, a dança do lundu foi cultivada por negros, mestiços e brancos, e durante o século XIX o lundo virou landu-canção, sendo apreciado em circos, casas de chope e salões do Império. Com essa popularidade, tornou-se o primeiro gênero musical a ser gravado no Brasil. Uma canção Isto é Bom, na voz do baiano, em 1902, pela Casa Adilson. O lundu saiu de evidência no século XX, mas deixou seu legado principalmente tange ao ritmo sincopado, no machixe, outra forma musical híbrida urbana. Machixe, olha que legal. Será que tem algum vídeo do lundo? Vamos ver se a gente acha. Deixa eu ver aqui. A gente acha um vídeo do lundo. Lundu. Vocês não vão conseguir ouvir, eu acho. Vou ter que colocar aqui para vocês verem. Quer ver? Ah, tem. Abam, Ludu. Vocês estão conseguindo ver? Parece bem uma lambada, é uma machixe, né? Aí você já pode ir treinando o Ludu aí, ó, pra dançar no distrito aí, ó. Coitado, hein? Hã? Coitado. Fazer um bailão do Ludu aí, ó. É, vou fazer um funk com esse negócio aí, rapaz. Vou arrebentar a boca do balão. Só uma vez, ó. Faz um funkão do Ludu. É legal, hein? Faz um funkão do Ludu. Hoje todo mundo faz funk de tudo. Então, o que que a gente pode falar do Ludu? Então, o Lundu é uma dança. É uma dança, não, uma dança de origem angolana, trazida pelos escravizados e difundida no Brasil e em Portugal. Agora você já sabe o que é o lundu. O lundu é uma dança de origem angolana, trazida pelos escravizados e difundida no Brasil e em Portugal. Só que hoje em dia ninguém dança mais o lundu, né? Poucas pessoas dançam o lundu. Inclusive, nesse quadro aqui, a gente pode ver que tem pessoas brancas e escravizados também na imagem. E são as pessoas brancas que estão dançando. Interessante. Isso aí, pessoal. Terminamos a primeira semana. Terminemos. Alguma dúvida, algum comentário, crítica? Ou tranquilo para vocês aí?